Muito boa noite, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Você que é oração por revelação, coloca aí o seu nome, a área da sua vida que você está passando problema. Eu vou estar orando e vou tirar uma palavra para você, tá? Vou abrir aqui, tá? Numa palavra e que sair aqui, eu vou trazer para você a interpretação da palavra para a sua vida. E quero convidar você para domingo. Domingo nós estamos entregando isso aqui para todas as pessoas. Todo mundo que veio domingo já pegou. E aqui você vai escrever 7 pedidos, 7 vitórias que você está precisando. A Bíblia diz o seguinte: eu creio no que a Bíblia diz, não é no que os homens falam, no que as pessoas acham. Eu creio no que Jesus disse. O que Jesus disse em João 14:14? Jesus diz: tudo que pedis em meu nome eu farei. Então o que você está precisando? Você vai pedir, você vai escrever aqui e nós vamos apresentar em oração. Qual área da sua vida você está precisando de vitória? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela declara que Deus, Ele nos dá vitória. Lá em Provérbios capítulo 21, versículo 31, está dizendo assim: do Senhor vem a vitória. Então a vitória, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Qual área da sua vida você está precisando de vitória? Qual área da sua vida está precisando de saúde, prosperidade? Então domingo nós vamos estar aqui repreendendo o espírito de derrota, orando para quebrar maldição, para desmanchar macumba, para jogar por terra a força do diabo, para Deus dar vitória para você. Eu nasci para vencer. 1 Pedro 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, da nossa fé. Então você vai vencer. Domingo nós vamos estar aqui na concentração de fé e milagres, 8 da manhã às 7 da noite, Rua Sancho Vilela 342, aqui na subida lá de Pré. A Rosa Maria Silva falou amém. Tira uma palavra para mim. Vou tirar uma palavra para você, Rosa. Saiu aqui 1 Samuel capítulo 5. Capítulo 5 fala que os filisteus levaram a arca de Deus. Ou seja, 1 Samuel capítulo 5, você pode ler na sua Bíblia. Então o povo de Israel saiu para guerrear contra os filisteus. Levaram a arca da aliança, achando que Deus era com eles. E eles perderam a guerra. Os filisteus levaram a arca da aliança embora. Ou seja, quando Deus não é com a gente, a tendência é só dar errado. O que Deus está falando com você, Maria Silva? Busque a Deus, para que Deus seja com você na sua batalha, para que Deus seja com você na sua guerra, para que Deus seja com você no problema que você está passando, na luta que você está passando. Talvez você está enfrentando uma situação em que não está dando certo. O povo de Israel que perdeu a batalha, perdeu a arca da aliança. Por quê? Porque Deus não estava com eles, e eles acharam que Deus estava. Então às vezes a pessoa pensa assim: não, Deus está comigo, e as coisas estão dando tudo errado. Olha, o sinal que Deus está comigo, nem tudo vai dar certo, porque nem tudo é da vontade de Deus, mas a bênção de Deus é que as coisas comecem a ir para frente. Tá bom, Rosa Maria? Então essa palavra para você: busca Deus, para que Deus entre na batalha com você. Não faça como o povo, achou que Deus era com eles e Deus não era nada. Então busca Deus. E eles fizeram um barulhão aqui. Se você for ler aqui, eles fizeram um barulhão que parecia que tem gente que faz um barulhão, tem igreja que faz um barulhão, não acontece nada, só barulho. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de providência, Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de poder, tá? Se eu pular o comentário de alguém, vocês escrevem novamente, porque é o seguinte: o Facebook tá uma benção, eu não consigo ler em sequência mais. Então às vezes eu pulo, que vai subindo, tá? Então eu vou continuar aqui. Da Mara Ribeiro, né? Rosa Maria eu já atendi. A Mara Ribeiro pede aqui revelação. Eu vou tirar uma palavra para você, Mara Ribeiro. Está aqui no livro de Obadias, tá? O livro de Obadias, ele fala sobre a gente se humilhar, tá? Então o que Deus está falando com você? Se humilhe na presença dele, tá? Se humilhar. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa se humilhar, tá? A gente precisa ceder, porque a gente precisa das pessoas. Alguém fala: eu não preciso de ninguém. Precisa. Chega uma hora, a gente precisa dos outros. Precisa. A gente não é nada. Vou te dar um exemplo bem claro. O outro dia eu estava no meio da rua, pus a chave no carro, saí do supermercado, pus a chave no carro, virei, não ligou a bateria. Não ligou nada, a bateria arriou.
Levantei o capô do carro, fui dar uma olhada lá. Nisso passa uma pessoa, para, fala: o senhor está precisando de ajuda? Eu falei: acho que a bateria do carro riu. Ele foi lá e tinha um fio lá, fez lá a chupeta lá, né? Ligou lá a bateria dele no meu, e eu liguei o carro. E ele falou assim: olha, vai já comprar bateria, porque senão você vai ficar na mão de novo. Eu falei: muito obrigado. Você viu que eu precisei de ajuda? A gente precisa das pessoas, tá? Então, humilhar. Aqui em Obadias fala sobre o rei, fala sobre Esaú, né? E Jacó, né? O senhor Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que Esaú se exaltou. Aí Deus fala assim: eu te derrubarei de cima. Você acha que você não precisa de mim? Eu vou te derrubar. Eu vou tirar você aí de cima. Porque a tua soberba, quer dizer, Esaú ficou soberbo. Então Deus está falando com você: se humilha, tá? Se rende à vontade de Deus, que Ele vai te abençoar, vai te dar vitória no nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, tá? Uma boa noite para você. E vem aqui domingo, olha, você vai escrever aqui 7 vitórias que você está precisando. Você que está me assistindo aí, que está derrotado na vida financeira, derrotado na vida sentimental, derrotado na vida familiar, escreve aqui 7 vitórias que você está precisando, tá? E venha domingo participar, tá? Domingo na concentração de fé e milagres, Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui repreendendo o espírito da derrota, da amarração, em nome de Jesus Cristo. A Alisson e Camila, ela pede revelação aqui pro Alisson, falou que ele está aí assistindo. Vou tirar uma palavra para você, Alisson. Sabe que em Romanos capítulo 6, o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma, como nos que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo e fomos batizados na sua morte? Não fomos batizados na sua morte? Né? Fazendo uma pergunta. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, para o abismo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Né? Aqui está falando sobre a gente ter uma atitude diferente, a gente se arrepender, a gente sair do pecado. Então o que Deus está falando com ele? Para ele se arrepender, tá? Consertar a vida dele diante de Deus, ver aonde ele está errando, se arrepender. Aqui está falando que está fazendo uma pergunta, né? Será que se vai mudar a graça, a gente tem que também para continuar no pecado? Não, está falando que a gente tem que viver uma novidade de vida, a gente tem que viver a justiça, a gente tem que procurar ser correto, a gente tem que se arrepender para o plano da salvação entrar em prática na nossa vida, para que o plano da salvação possa entrar em prática. Jesus morreu na cruz para que o plano da salvação entre na nossa vida, mas para isso a gente tem que se arrepender, converter, deixar os maus caminhos e começar a praticar o bem, a justiça. Então Deus está falando para ele sobre arrependimento. Ele precisa se arrepender. Então se arrependa, tá bom? Tá bom, Alisson? E vem aqui domingo que eu quero conversar com você, tá? Vem aqui participar domingo. Domingo nós vamos estar aqui às 8 da manhã, às 7 da noite. Ó, você vai escrever aqui os 7, todo mundo vai ganhar esse aqui, ó. Você vai escrever aqui 7 vitórias que você está precisando. Pastor, eu estou precisando de vitória na vida financeira. Você vai escrever aqui, ó. E nós vamos apresentar diante de Deus. Está precisando de vitória na saúde, na família. Você está precisando de vitória sobre a macumba, sobre a inveja, sobre aquela pessoa que quer te prejudicar no trabalho. Deus vai dar vitória para você. Você vai escrever o teu pedido e nós vamos estar aqui domingo na oração para repreender todo espírito de derrota, oração do desmanche, para desmanchar toda a feitiçaria, maldição que tiver na sua vida, na concentração de fé e milagres, domingo, 8 da manhã ou 7 da noite, tá? A Silvana Lopes de uma boa noite. Olha, quem eu pulei aí o comentário, escreve de novo, porque a live eu não consigo mais ler em sequência. Antigamente eu segurava o comentário e ia lendo em sequência. Hoje não consigo, eles atualizou, eles atualizam e piora. Melhora para eles, piora pra gente. Então eu não consigo voltar no começo. Só depois que eu salvo a live eu consigo ler os comentários todos. Mas antes eu não consigo voltar. E se o seu não está aparecendo na tela, escreve de novo aí, para mim dar sequência. A Silvana Lopes dizendo boa noite. A Rosa Maria falou: tinha uma palavra para o meu marido Paulo César, ele não está conseguindo dormir, com muita preocupação. Rosa Maria Silva, fala para o Paulo César o seguinte. Aqui, olha, eu não vou tirar uma palavra não, mas o Espírito Santo me fez lembrar aqui de uma palavra. Eu vou estar aqui
Colossense, tá? Colossense, capítulo... deixa eu ver aqui qual que é Colossense. Deixa eu ver qual versículo. Colossense ou 1 Tessalonicense? Aqui, ó. Deixa eu ver se é Colossense. Essa palavra aqui para ele, ó. É Filipense, achei. Filipense 4:6. Esta é a palavra para ele. Aqui, ó. Não andais ansiosos por nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graça, seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então Deus está falando o que para ele? Para ele pedir a Deus. O que está preocupando ele? Para ele entrar em oração e apresentar essa preocupação, colocar na mão de Deus. Deus vai te ajudar, você vai resolver esse problema, tá? E pede para ele vir domingo, que vocês moram em Santa Rita, fala para ele vir domingo aqui, ó, pegar essa cartela, pôr aqui tudo que está deixando ele ansioso, escrever aqui, e nós vamos entrar em oração. Deus vai dar a vitória. Provérbios 21:31, a Bíblia diz que a vitória vem de Deus, e a vitória vai vir de Deus para a vida dele, para a sua vida. Domingo, 8 da manhã, 7 da noite. A Marta Alves Costa falou assim, Marta Alves Costa, né, pede aqui revelação na vida sentimental, profissional. Deixa eu tirar uma palavra para você, Marta. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim: além disso, vós rogamos, irmãos, e vós exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar, agradar a Deus, assim andai, para com que continueis progredir mais e mais. Então Deus está falando com você o quê? Para você olhar as suas atitudes. Aqui está falando que eles tinham que seguir a orientação que lhe foi passado, para que eles pudessem cada dia mais melhorar. Então é assim a nossa vida. Tem coisa que a gente faz que abre brecha para o inimigo entrar. Tem coisa que a gente faz, tem pecado, tem atitude, tem coisa que a gente fala que abre porta para o inimigo entrar, amarrar nossa vida, nos impedir, nos trazer derrota. Então a gente tem que ver as nossas atitudes, porque a nossa atitude, ela gera duas coisas: ela gera bênção ou ela gera maldição. Então quando a gente tem a atitude de agradar a Deus, quando a gente tem a atitude de melhorar, quando tem a atitude de buscar a Deus, a atitude de arrepender, a graça vai vir sobre nós e vai gerar bênção. Então olhe as suas atitudes. É isso que Deus está falando com você, tá? Tenha uma ótima noite. Deus te abençoe. E vem domingo aqui que eu atendo você, tá? Domingo tem 8 da manhã, 7 da noite. Angélica Neves falou, pede oração por revelação. Vou tirar uma palavra para você, Angélica. Tá aqui, 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas, aqui no capítulo 6, ele começa a falar sobre, né, começa a falar aqui sobre a geração, né, dos levitas. Então o que Deus está falando com você? Dentro deste contexto, começa a falar que os filhos dos filhos, a geração dos levitas. A geração dos levitas, ela foi uma geração de bênção. Deus prometeu abençoar a geração deles, os pais, os filhos, netos, toda a geração de Levi, Deus prometeu abençoar, né? E Deus abençoou essa geração e tem abençoado. Agora, o que Deus está falando com você sobre a questão de geração? Deus está falando com você que existe na sua vida, né, maldição hereditária que vem passando de geração. Por isso você está passando problema. Você precisa quebrar essa maldição, tá? Vem aqui domingo, eu atendo você, tá? Me procura aqui. Domingo nós vamos estar fazendo oração para quebrar a maldição, oração do desmanche, para desmanchar todo o trabalho de macumba, feitiçaria, magia, umbanda, quimbanda, magia negra, mesa branca, mesa negra, preta, tudo quanto é coisa do capeta. Nós vamos orar para desmanchar todo o mal, tá? Deus vai quebrar todas as trevas que vier na sua vida, porque Deus te chamou para vencer, em nome de Jesus. Domingo, 8 da manhã, 7 da noite, Rua Sancho Vilela, 342. A Ivanilda Almeida, se eu pulei alguém, você se inscreve novamente. Deixa eu explicar, eu não consigo ler em sequência porque o Facebook não deixa. Então, se eu pular o seu comentário, você se inscreve novamente, por gentileza, tá?
Aí eu já li um comentário, o nome dela já foi para cima, já não consigo ler o nome dela, mas eu vou continuar lendo o que está aparecendo por aqui. A Rosilene Nunes, tá? Vou tirar uma palavra para você, tá bom, Rosilene? Tá aqui, ó, no livro de Atos, capítulo 27. Quando foi determinado que navegassem para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns dos prisioneiros. Aqui Deus está falando com você, Rosilene Nunes, perseguição. Aqui Paulo estava sendo perseguido por causa do evangelho. Deus está falando para você sobre perseguição. Tem perseguição de pessoas na sua vida que é para te atrapalhar. Por isso que os seus caminhos, as coisas não têm dado certo para você, tá? Viu, Rosilene Nunes? Perseguição de pessoas, tá? Porque tem duas perseguições. Tem perseguição que é diabólica, é espiritual. Tem perseguição que é pessoas que perseguem e têm ódio e querem alimentar o ódio delas, ver a gente se dando mal. Aí elas ficam felizes, porque elas falam assim, tá pagando, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Queria eu que não fosse assim, que aí seria o céu, a terra, não seria essa bichona que tá aí. Então, Rosilene, vem domingo aqui, tá? Eu atendo você. Domingo vem participar da oração forte pra você quebrar esse mal aí, em nome de Jesus. A Maria Cândida Ramalho falou, boa noite, pastor, uma palavra para mim. Eu vou tirar uma palavra para você, Maria Cândida, tá? Eu abro aleatório aqui, viu? Mateus capítulo 5. Vendo a multidão, ele subiu ao monte. Maria Cândida, tá? Mateus capítulo 5, né? Aqui fala sobre o sermão da montanha, né? Que ele fala aqui, ó, ele abrindo a sua boca ensinava, dizendo, abençoando-os são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Ele vem falando sobre o sermão, né? Que aqui, então o que Deus está falando com você? Que Ele vai te honrar, amém? Ele vai te honrar. Abençoados os mansos, porque dele eles herdarão a terra. Então Ele vai te honrar em nome de Jesus. Está dizendo aqui que, né, que é abençoado aqueles que, né, que tem sofrido, tem passado por luta, porque esses que Deus escolhe. Deus não escolhe os que estão bem. Deus não chama os que estão bem. Deus chama os que estão no fundo do poço para mudar a história dela, né? Porque a gente é o seguinte, nós seres humanos, a gente só dá crédito a Deus quando a gente está no fundo do poço. Você pode ver quando a pessoa está bem, você chama ela para vir à igreja, ela ri, né? Mas quando ela está sofrendo, ela dá crédito à voz de Deus. Assim somos nós, né? Por que nós damos crédito? Porque Deus nos tirou do fundo do poço e está nos tirando. Alguns ainda estão no fundo do poço. Então a gente dá crédito porque a vida nossa não está boa, né? Então assim somos nós, assim são os seres humanos. Então eu creio que sua vida não está boa, as coisas não estão bem para você, tá? E Deus está falando que vai te honrar em nome de Jesus, tá? Continue buscando a Deus, continue servindo a Deus, Ele vai te abençoar, tá? E veio domingo aqui, eu acho que ela mora em Goiás, né? Não mora aqui não. Aqui, ó, domingo você vai fazer aqui 7 pedidos em nome de Jesus, 7 vitórias que você está precisando. Pastor, estou precisando de prosperidade. Você vai escrever prosperidade. Pastor, não sou feliz na vida amorosa. Você vai escrever aí vida amorosa. Pastor, eu não tenho paz dentro de casa. Eu estou endividado. Você vai escrever sair da dívida. Eu ando doente. Você vai escrever saúde. Você vai escrever aqui, ó, você tem 7 linhas. Eu nasci para vencer. O título aqui, ó. A Bíblia diz, porque aqui em 1 Pedro 5,4 diz que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você vai vencer. Domingo nós vamos estar aqui na concentração de fé e milagres e orando com fé para você vencer. Você vencer na vida amorosa, vencer na vida profissional, vencer esta luta que está aí na sua casa, vencer este problema que você está passando na sua vida, vencer essa situação de opressão, de tristeza. Em nome de Jesus Cristo, você vai vencer. Deus vai mudar a tua história, tá bom? Deus abençoe todos, tá? A Miriam Azevedo, ela pede revelação. Miriam Azevedo, eu tinha uma palavra para você. Oséias capítulo 11 diz assim: quando Israel era criança, eu amei, chamei meu filho para fora do Egito, mas como o chamavam assim, diante dele sacrificavam a balaíns e queimavam incenso em imagem e escultura.
Aqui Deus está falando sobre Israel. Deus chamou Israel, mas Israel sempre andou fazendo coisa errada, em dúvida. Então Deus está falando com você: sai dessa dúvida, toma a decisão de servir a Deus. Aqui Deus está repreendendo o povo, porque o povo estava servindo a ele, servindo a Balaíns. Então toma a decisão de servir a Deus, tá? É isso que Deus está falando com você. Toma a decisão de servir a Deus, em nome de Jesus Cristo, tá bom? A Celina Cardoso pede revelação para o filho dela, né? Ezequiel 40, no 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, do 10º dia do mês. Então aqui está falando de cativeiro, né? Que quando o povo estava na Babilônia, sendo cativo pelos babilônicos, né? Porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus, então eles foram levados para a Babilônia. Deus permitiu que o rei da Babilônia os derrotasse. Então o que Deus está falando com Jefferson? Prisão. Ele está aprisionado por uma situação, e essa prisão é espiritual. Fala para ele buscar por Deus, chame ele para vir na igreja, tá? A Valdiceia Alves pede uma palavra também. Eu vou tirar para você, Valdiceia Alves, uma palavra. Aqui, ó, saiu essa palavra, ela sempre sai, impressionante. Atos 27, que fala sobre a prisão de Paulo. O que Deus está falando com você, Valdiceia? Perseguição. Paulo estava sendo perseguido. Salmo 27, Atos 27, desculpa. Atos 27. Paulo estava sendo perseguido. Deus está falando que tem perseguição na tua vida, tá? Busca Deus para você vencer essa perseguição. Vigia para quem você fala as coisas. Vigia para quem você conta a sua vida. Vigia para quem você conta, põe na sua casa. Às vezes a gente põe pessoa na nossa casa, acha que é amigo. E às vezes a maior traição que a gente tem é de pessoas, são os amigos, dizem ser amigos, né? As pessoas que mais nos traem são aqueles mais próximos, que às vezes está dentro da nossa casa, está andando com a gente, fala que é nosso amigo, fala que é nosso bem. São esses que lá na frente, muitas vezes, passa a perna na gente por causa da inveja. O invejoso é igual uma serpente, né? A gente não põe uma serpente dentro de casa. Você põe uma cascavel dentro da sua casa? Você pode ter, a pessoa cria uma cobra, cascavel, tem um cativeiro fechado ali, né? Ele não cria solto dentro de casa, porque a cascavel ela tem um veneno muito forte e ela tem um instinto de picar, então ela pode picar alguém da sua família. Mas o invejoso da nossa casa é igual uma cascavel, uma hora ele vai nos picar, e às vezes a picada dele causa um estrago que só Deus para ter misericórdia. Eu quero fazer uma oração para cada pessoa agora que está me assistindo. Tem alguém que está sentindo alguma dor? Põe a mão direita. Se está sentindo alguma dor, põe a mão direita na cabeça. Está sentindo dor de cabeça? Pastor, eu estou com um caroço aqui. Põe a mão então, um caroço. Põe a mão direita aí, feche os olhos, que eu quero pedir em favor da sua vida. Senhor meu Deus, eu apresento cada pessoa que está me assistindo, essa pessoa que tem uma dor de cabeça crônica, essa pessoa, Deus, que tem um caroço. Toca nela, Jesus. Toca onde está esse caroço, faz esse caroço sumir, faz essa dor de cabeça sumir, em nome de Jesus. Essa infecção, essa inflamação, essa pessoa, Deus, que não tem paz, que vê vultos dentro de casa, essa pessoa que não dorme bem à noite, essa pessoa que a vida dela não vai para frente, as coisas não dão certo, essa pessoa, Deus, que não tem alegria, toca nela, Deus, toca nela agora. Essa pessoa que não está dormindo bem à noite, em nome de Jesus, que essa enfermidade, que essa depressão, que essa angústia, que essa doença que está no corpo dela, em nome de Jesus, saia agora. Essa dor na coluna que começou a doer hoje, sai em nome de Jesus, que ela seja curada, que ela receba o alívio do teu Espírito Santo. Pois eu peço ao Senhor, Deus, abençoe cada um que me assiste, pois eu entrego em tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Boa noite para você. Domingo nós vamos estar aqui na concentração de fé e milagres, fazendo uma oração forte para desmanchar todo trabalho de macumbaria, quebrar maldição, para você vencer. E nós vamos escrever aqui você vai escrever aqui 7 pedidos de vitória que você está precisando, que você vai vencer. Escute o que eu estou te falando, você vai vencer. O Deus Criador do céu e da terra vai dar vitória para você. Então você está convidado domingo para estar aqui na fé. Nós vamos tirar tudo que está atrapalhando, nós vamos tirar no nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração do desmanchar todo o trabalho de macumba, toda a maldição da tua vida. Domingo, 8 da manhã, 7 da noite.
Rua Sancho Vilela 342. Deus abençoe. Tem alguém que saiu a dor aí? Escreve aí, saiu a dor. Eu estava sentindo uma dor, não estou sentindo mais. Graças a Deus. Escreve aí. A Valdicé escreveu amém, né? A Celina Cardoso falou: tira uma palavra para mim. Celina, Salmo 23. Deixa Deus ser o seu pastor. Pare de ouvir as pessoas. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Salmo 23, lê lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Paulo Adriano também escreveu amém. A Maria Azevedo também escreveu amém. Mariane Azevedo, desculpa. E boa noite para vocês. Deus abençoe. Tão grande. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz. Tão grande. Tão grande. É o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo